E nós estamos de volta ao vivo com o programa Ver Mais. Durante o intervalo comercial, rapidinho a gente conseguiu aí trocar a camiseta, porque nós vamos falar de algo muito bacana, porque o Grupo RIC, sempre atento à sua responsabilidade social, realiza algumas semanas uma importante campanha. Dessa vez é uma voltada ao trânsito e aos riscos de misturar álcool e direção. Veja na matéria. Os casos de embriaguez ao volante têm grande contribuição na ocorrência de acidentes nas ruas e rodovias de todo o estado. Para alertar os motoristas sobre os riscos de dirigir sob efeito de álcool, colocando vidas em perigo, o Grupo RIC lançou a campanha Lei Seca Tolerância Zero, com a participação do Ministério Público de Santa Catarina. O objetivo da campanha é cobrar do poder público o cumprimento da Lei 11.705, a chamada Lei Seca, que desde o início do ano é mais rígida quanto ao consumo de álcool. Além de chamadas nas emissoras de TV, rádio, nos portais de internet e jornais, a campanha do Grupo RIC também prevê ações nos locais de grande concentração de público para a distribuição de panfletos e adesivos para conscientizar a população sobre os riscos de beber e dirigir. As universidades foram escolhidas como ponto de partida para o início da campanha da Lei Seca em Chapecó. O material com informações sobre o valor das multas, teste do bafômetro e o número de acidentes foi distribuído. A campanha realmente ela é muito importante, essa campanha de conscientização, para que os números, de acidentes diminuam. Os índices são muito altos, principalmente com os jovens, Nós temos verificado aí nos índices que os jovens são as principais vítimas dos acidentes de trânsito. Enquanto a pessoa não sentir a consciência dela que bebendo, ela pode não estragar a vida dela como a vida dos outros, isso não vai parar isso, na verdade. Pois é. E a gente percebe não, são dados, que nós temos que a cada, por exemplo, 5 atendimentos que são feitos nos hospitais, nos pronto-socorros, 1 em função de bebida alcoólica. O estado de Santa Catarina é o segundo que dá mais acidente, que possui mais casos de acidentes no trânsito em função de bebida alcoólica. Para falar mais sobre este assunto, eu recebo aqui a Giane, ela que é psicóloga, e também a Lucinda, que é psiquiatra. A Lucinda que trabalha no CAPS-AD, que trabalha com a parte de álcool e drogas. A Giane Wiltzen e a Lucinda Fernandes. Meninas, muito boa tarde. Sejam bem-vindas ao programa Ver Mais. Boa tarde, Tudo bem? Thiago, um prazer. Vamos aqui, então, fazer um debate, esclarecer também aí as pessoas, os nossos telespectadores, desta campanha, que, na verdade, é sobre álcool e trânsito, mas que também abre uma outra discussão, que é sobre o álcool e essa dependência, que às vezes as pessoas começam bebendo na balada, e às vezes acaba ocorrendo um problema muito maior do que simplesmente a balada. Boa tarde. Boa tarde. Aproveitando, tu colocou que as pessoas começam bebendo na balada. E realmente, acho que a grande maioria das pessoas aos seus 17, 18, 19, 20 anos, época de faculdade, acaba bebendo. O problema é que algumas pessoas possuem quimicamente no cérebro uma probabilidade maior de desenvolverem a dependência química, tanto do álcool como outras drogas. Então, assim, a gente pode ver nas turmas nossas, alguns colegas que bebiam, alguns desenvolveram alcoolismo, outros não. A pessoa vai gradativamente, ela vai começando a ter mais necessidade, ela não consegue mais beber o socialmente, como é dito, e que podemos até dizer que não sei se existe beber socialmente, porque você pode beber uma vez por ano no ano novo e você se acidenta e morre ou participa de algum acidente mais grave que outras pessoas acabam se ferindo. Então, às vezes, o beber pode ser crônico ou agudo, mas as consequências elas podem ser tão graves na pessoa que bebe cronicamente como naquela que bebe eventualmente, mas ela bebe uma grande quantidade e ela se envolve num acidente. Exatamente, porque isso acontece muito, Às vezes a pessoa não é alcoólatra, não bebe com frequência, mas às vezes bebe lá uma vez por ano, acaba dirigindo
e acontece uma tragédia, né? E também assim, Tiago, né, como psicóloga, a gente fala que você desenvolver, a gente prefere chamar de compulsão do que doença, não sei se na psiquiatria também é assim, porque a gente considera que tem essa transformação neuroquímica, essa probabilidade, assim, uma tendência, mas a questão é que se torna... por exemplo, se você não controla a quantidade que você bebe, ou a frequência, que pode ser uma vez por mês, quando recebe o salário, você costuma beber demais naquele dia, isso já é uma característica de dependência, de compulsão. Não controlar só porque ganhou uma quantidade de dinheiro maior, por exemplo, né? Ou então, eu comprei 10 latas e eu não consigo beber 5 ou 7 e parar, eu tenho que beber as 10. Então, isso para nós já são sintomas de dependência de álcool. De que essa pessoa possa ter uma tendência a desenvolver. E assim, quando o pessoal vai para as festas, né? Tu chega na festa, o que vem primeiro? O aperitivo. E o aperitivo tu tá de barriga vazia. Então a absorção do álcool acaba também sendo muito maior. Os destilados, a absorção é maior do que os fermentados. É mais rápida, bateu no estômago e rapidamente ela já está... a caipira, né, o uísque, pega, na nossa linguagem mais popular, pega mais rápido do que uma cerveja. Exatamente. As bebidas doces pegam mais rápido, os destilados doces, a caipira, que é doce, né, os vinhos doces, o champanhe doce, esses pegam mais rápido. Então, assim, ó, uma dose, quando eu disser uma dose é uma latinha de cerveja de 350 ml, uma taça de vinho ou uma dose de uísque que é 50 ml. A dose de uísque é aquele copinho de cafezinho de 50 ml. Essa quantidade, ela demora 1 hora para ser eliminada do organismo. Olha só. Né? A pessoa ingere, vai para o estômago, aí ela entra na corrente circulatória, fígado, para ser metabolizado por enzimas específicas, certo? E leva em torno de 1 hora. Se você chegou na festa, tomou uma cerveja, dali a 1 hora ela vai ser eliminada. Mas você toma a segunda cerveja, a terceira cerveja... A quarta... E assim sucessivamente. E se você está de barriga vazia, pega muito mais rápido. Então, se você comeu alguma coisa ou chega na festa e come alguma coisinha, você também diminui a absorção do álcool e toma água, né? Porque dilui, né? Ajuda a diluir. O uísque é 40%, né? É o 40 GL. Uma média de 40%. Né? Então, se tu tomar com água ou com bastante gelo, você vai dar uma... Eu quero falar, nós vamos por um rápido intervalo comercial, eu tenho um recadinho aqui para dar antes, que aliás é bem bacana, mas eu quero falar de um outro problema que nós temos em Chapecó, que é os táxis, né? Eu fui a Blumenau semana passada, né, Florianópolis, o pessoal já está mais acostumado com relação à lei seca. Aqui a gente sai das festas e não tem táxi. Isso é algo que dificulta, né, para quem gosta de sair fazer festa, aí depois sai da balada e não tem táxi. Então, esse é um problema e também já fica um alerta aí para os nossos amigos taxistas, né? Mas, Jane, você falava aqui no intervalo sobre uma nova nomenclatura que você discutiu num congresso gaúcho que você foi, né? Isso. Fala pra gente. Então, é muito comum, né? A gente, por muitos anos, chamou a pessoa com problema, compulsão ou doença de álcool como alcoólatra. Mas a palavra alcoólatra o latra vem de idolatria, de adoração. Então, como se chegou à conclusão que é uma doença, uma compulsão e não uma adoração, que é só o gostar, então a gente mudou, né? Foi mudado o termo para alcoolista. É mais usado, então, hoje em dia, para entender mais esse caráter da dependência, da compulsão, da doença, não como uma adoração simplesmente porque adora o álcool e que bebe, né? Muito bem. E, Lucinda, você também fazia uma outra colocação que é bastante relevante nesse contexto que nós estamos falando, né? Dos níveis seguros para beber e dirigir, porque se você, na primeira dose, né, a primeira lata, o primeiro copo, a primeira dose de uísque que você ingere, vão ser ativados alguns receptores cerebrais na química cerebral e que você vai ter o relaxamento inicial. Só que com esse relaxamento, você também vai ter um relaxamento da motricidade, do foco de atenção, da sua vigilância, tudo fica mais amplo. Então, não existe assim, uma lata eu posso dirigir. 1 hora depois, que ela já foi eliminada. Aí você vai poder dirigir. Mas se você tomar aquela latinha ou 2 latinhas, aparentemente, você acha que você está bem. Mas o teu organismo já começa a dar sinais de que o álcool está fazendo alterações na sua atenção,
na sua vigilância, na sua capacidade eu vou pegar aqui, a minha mão já parece que está mais perto ou está mais longe, porque você perde essa noção, porque o álcool ele mexe nessa estrutura química cerebral. Então não existem realmente níveis seguros de beber e dirigir. Muito bem. Nós temos uma cultura, um costume, né? E isso é muito chapecoense, o nosso prolongamento, né? Ainda é muito comum a gente verificar o pessoal bebendo no domingo nos carros, né? Com a porta aberta, enfim, com o som ligado, e bebendo e com o carro provavelmente sai dali e vai fazer, e vai dirigir. Ou seja, é engraçado essa cultura ainda que se tem, né? Aqui na cidade, não só aqui, mas acredito que em outros lugares também, né? Em outros lugares. E eu acho que aí entra um componente não só social, como você bem colocou, Thiago, mas também emocional e psicológico, porque assim, é uma turma, né? São pequenos grupinhos, são amigos que se encontram. Então, esse aspecto social, ele também tem a ver com segurança, com companhia. Então, por isso que fica tão perigosa essa associação álcool e o que ele vem junto, né? Então, assim como a propaganda de cigarro vinha sempre com mulheres, com carros bonitos, com lugares luxuosos, você vê o álcool na mesma proporção. É sempre com amigos, é numa festa, é num show, é para fazer uma coisa boa, é para a pessoa que é tímida se soltar e ir lá conversar com a garota que quer. Então, começa sendo usado de um jeito social, que tem um efeito psicológico, e que esse psicológico acaba ficando um tanto dependente disso com facilidade. Porque aí não sabe mais ir na festa e não beber, Exato. por exemplo. E quando que isso passa do social para a dependência, né? Então, existe como diagnosticar? Sim. Acho que aí Lucinda fala melhor. É que, assim, no momento que você começa a ter prejuízo social, né? Ou no trabalho, ou na família, ou com o teu grupo de amizade, que tu vai pra festa, né? Tu vai pro futebol jogar, né? Tu vai pro futebol, jogou futebol. Depois do futebol, vocês vão beber a cerveja, né? O povo vai beber cerveja. Aí, não vai ter futebol. Eu tenho que beber, porque se eu não... Eu preciso beber. Ou eu vou para o futebol e não vai estar o bar aberto que a gente vai, porque não vai dar para beber, o pessoal tem algum compromisso. E aí, então, eu não vou pro futebol, porque se eu não vou beber, não vou pro futebol. Então, ele já passa a não ir mais encontrar as pessoas para se reunir, mas sim para beber. Então, ele começa a desenvolver a dependência quando ele precisa do álcool para conseguir fazer as suas coisas. Aí, ele já está numa fase em que o álcool já está prejudicando, né? Quando o pessoal fala que, até uma coisa, brincadeira meio pejorativa, que as pessoas falam, tem que firmar o pulso. É que, na verdade... essa pessoa já está num grau de dependência que se ela não tomar o álcool de manhã, primeiro gole, realmente ela não consegue se organizar. Porque ocorreu uma mudança na química cerebral que o álcool faz parte também dessas substâncias. E ele precisa daquele álcool. E é muito engraçado que a gente percebe, e aí tô falando, a gente acaba viajando aqui, né? Pensando. E aí a gente percebe que, às vezes, a gente até acaba se vendo numa situação dessas, né? Não vou em tal festa porque eu tô tomando remédio e não vou beber. Não vou em tal lugar porque eu não posso comer. Né? E aí a gente, muitas vezes, acaba se vendo em algumas situações dessas.